Bem-vindo ao Provoca SJ, um podcast da Companhia de Jesus, onde a fé se encontra com a dúvida, onde a Igreja caminha com o tempo, onde o Evangelho provoca o coração e a razão. Estou aqui com o Samuel Beirão, o Nelson Faria, eu sou o Duarte Rosado, somos três religiosos. Ora bem. E é exatamente disso que hoje queremos falar, da vida religiosa e dos votos. Não sei se... É porque muitas vezes me perguntam qual é a diferença entre um padre normal e nós. E eu pensei, mas eu sou um padre normal. Alguém quer abalançar-se a responder a isto? Qual é a diferença? Porque é que somos religiosos e não somos diocesanos como tantos padres bons por aí? Olá. Não somos porque o senhor não quis. Isso é verdade. Antes de responder, digo só isto. Uma vez estava a falar e disse, uma pessoa que me perguntou, mas é padre normal? E eu disse, sim, sou jesuíta. E assim, eu sou católica, mas respeito muito. ou quando me perguntavam, mas padre como os do Papa ou outro? Não, como os do Papa. Enfim, toda a vida da Igreja, à medida que a Igreja se foi constituindo, que o ministério ordenado se foi distinguindo assim, entre duas realidades, não é? Os padres da paróquia, não é? Os padres diocesanos, os padres que têm a sua vida numa diocese, que acompanham uma comunidade ao longo de toda a sua vida, desde que nasce até que morre, todos os sacramentos. E depois a vida religiosa ativa ou contemplativa, nos conventos, nos mosteiros, homens que se reúnem em comunidade e que vivem em comunidade e que têm um carisma concreto na Igreja e portanto, nós somos destes, ou seja, nós somos como os franciscanos, os beneditinos, os carmelitas, os deonianos, há tantos institutos religiosos. E nós, religiosos, sim, somos consagrados e somos... A nossa diferença não é na ordenação, que é exatamente igual, é pelo modo de vida e pela missão que temos. Isso. Por acaso tem imensa piada que ainda hoje a malta olha, quem não conhece tão bem esta parte da Igreja, olha com alguma suspeita e estranheza. E é curioso, tem sido assim ao longo dos últimos 1700 anos. Ou seja, porque foi onde surge a vida religiosa, porque no início havia perseguições durante os primeiros 4 séculos. Boa, a vida religiosa. E eu estava a perguntar, Nelson, e como é que foi o início? Desculpa. Pronto, aí está, é este, o início é este. Durante 4 séculos há perseguições religiosas, havia lugares onde nós podíamos viver mais confortavelmente como cristãos, outros sítios em que não. E quando de repente o cristianismo passa a ser uma religião aceita no Império Romano, houve alguns de nós que começaram a dizer então que queriam um estilo de vida mais radical. Quando de repente é tão normal e é comum ser cristão, eles sentiram-se chamados a algo mais. Então alguns começaram a fugir para grutas no meio do nada, outros fugiram mesmo para o deserto. E a certa altura o que eles começaram a ver foi alguns começaram a escrever regras de vida. Tipo, não é só estar sozinho, é começar a estar sozinho, mas com outros. Então começam a ver as primeiras regras de vida e os primeiros religiosos, sendo depois a primeira grande regra é a Ordem de São Bento, que tem este carisma extraordinário de ora et labora, rezar e trabalho. E eu agora já me perdi, começar a falar muito sobre os beneditinos, mas principalmente o que é que foi assinalando sempre a vida religiosa? Quando a Igreja depois começar a rejeitar um bocadinho estas pessoas estranhas que estão a fugir, mas depois as pessoas das cidades vão à procura deles no meio do ermo para consulta espiritual, há aqui 3 votos: pobreza, castidade e obediência. Isto foi o que nós fomos apurando. Não foi uma coisa que apareceu primeiro. A primeira apareceu a prática religiosa e o reconhecimento da Igreja como algo bom. E depois vêm estes votos que são sempre uma forma de viver ao estilo de Jesus. Um consagrado, um religioso, acima de tudo, quer dizer o reino não é algo que está por vir, o reino já está entre nós. E vivemos já nesta fraternidade universal em que tentamos ser o mais livres possíveis para seguir Cristo. Então o que é a pobreza? O voto de pobreza não é ser miserável. O voto de pobreza é não ficar preso à ânsia de ter coisas. Quero acima de tudo que eu tenha desprendimento para poder ser generoso com a minha vida. Então e o voto de castidade é não ter sexo. Um celibatário não deve ter atividade sexual. É esta a proposta da Igreja. O voto de castidade é algo mais. O voto de castidade é eu renunciar ao querer as coisas para mim. Sejam as pessoas ou o prestígio de alguém, seja também, às vezes,
a sambarcar-me às honras. E então esta castidade, acima de tudo, pede um estilo de vida simples, em que eu sei que nada me pertence e que eu não tenho de estar preocupado com isso. Não tenho de ceder ao querer as coisas para mim. E obediência, liberdade até da minha própria opinião, para poder servir melhor e estar cada vez mais disponível para o reino, para o que for necessário. Bom, eu gosto disso. Eu acho que temos que ir. Já voltamos aos votos, porque eu acho que isto é importante ir a cada um, até para percebermos que é a nossa experiência na companhia de Jesus, portanto, como é que isto se vive, o que é que significa este desprendimento. Mas, em primeiro lugar, a vida comunitária, que eu acho que é importante, porque eu acho que há imensa gente que tem assim uma espécie de dúvida em relação à vida comunitária, sobre como é que se vive. Não é? Um grupo de homens, no nosso caso, um grupo de homens a viver juntos, deve ser um caos, aquilo deve estar tudo desarrumado. Não, e acho que é importante dizer quem é que é a figura mais importante, digamos, mais importante no sentido da hierarquia da comunidade, e que outras figuras é que existem, porque eu acho que isto é importante só para se perceber. Samuel, queres falar disso? Sim, enfim, isto depois pode ir variando de congregação em congregação, mas todas as comunidades têm um superior, uma espécie de guia espiritual, né, de pai espiritual da comunidade. Não é o paizinho da comunidade, é aquela pessoa que tem na comunidade a responsabilidade de garantir a saúde espiritual da convivência de cada um, de acompanhar a missão de cada um daqueles que vive na comunidade, de animar a comunidade nos seus horários, nas refeições, na oração, na liturgia. Portanto, tem esta figura congregadora, que não diz o que é que cada um tem que fazer ou como é que são as coisas, mas que de algum modo governa espiritualmente a comunidade. Isto, claro, que varia de congregação para congregação, não é? As congregações religiosas são, no fundo, vou voltar um bocadinho atrás para ir para a frente para responder, não é? Cada congregação religiosa, os jesuítas, os franciscanos, as doroteias, o que for, as carmelitas, são um sublinhar de uma característica específica de Jesus que o Espírito Santo suscita para que viva no tempo, não é? Os dominicanos são pregadores, e portanto é a dimensão de pregação de Jesus. Os franciscanos pegam na dimensão da pobreza, e portanto, e por aí fora, não é? Que vamos conhecendo. Na comunidade, então, temos um superior, não é? Depois temos sempre alguém que trata das coisas mais do mundo, diárias, domésticas. Nós três já fomos ministros. Sim, que no caso dos jesuítas chama-se ministro, noutras congregações chama-se administrador, pronto, animador, comprador, enfim, no fundo é quem trata das coisas da casa quando a lâmpada se funde e das compras que se têm que fazer. Alguém trata das contas também, e portanto, no fundo, há assim estas figuras, não é? Depois, claro que vivendo em comunidade, o risco seria o que é de todos não é de ninguém, e portanto, para a gestão ordinária das coisas, há pessoas que são responsáveis pelas coisas do dia-a-dia, não é? É a nossa casa. Por exemplo, o Duarte é mais responsável pelos automóveis, o Nelson é mais responsável por estar atento ali à reciclagem, eu sou mais responsável por ver se o frigorífico tem comida ou não tem. Portanto, e por cozinhar. Pois isso não deveria, mas é. Ainda bem. Graças a Deus. Eu, na verdade, só cozinho porque não gosto de lavar a louça. Portanto, lavam vocês. Eu gosto de lavar a louça. Eu não gosto, mas prefiro isso a cozinhar. E, portanto, a vida comunitária não é um hotel, ou seja, as nossas casas não são hotéis onde nós vimos dormir porque estamos na missão. É o lugar onde nos encontramos com aqueles que, de algum modo, nós se calhar nem escolheríamos para viver, mas porque temos um estilo de vida comum, fomos chamados ao mesmo modo de vida, ao mesmo modo de proceder, vivemos, e portanto a amizade que existe entre nós, consagrados, religiosos, é uma amizade que não é, em primeiro lugar, uma amizade de amigalhaços, de vamos ter coisas juntos, partilhar a vida toda, contar tudo. É uma amizade que tem uma pessoa comum, que é Jesus, claro, mas depois também um sentido comum, e por isso muitas vezes é mais não muitas vezes, é mais profunda. Ainda há uns dias falávamos sobre isto, não é? Todos temos amigos que não são jesuítas, felizmente. Mas
determinada altura, o meu irmão e eu, que partilhamos tantas coisas da nossa vida, o meu irmão é casado, tem filhos, eu sou jesuíta, mas há coisas das nossas vidas que nós já não conseguimos entender completamente, não é? E, portanto, ao fim destes quase 20 anos de jesuíta, os meus melhores amigos são jesuítas também por isto, porque há coisas da minha vida que só nós é que percebemos uns aos outros, não é? Tem-se falado de uma coisa bonita, que é a comunidade, que também é missão, que não é só lá está um hotel dos apóstolos, os apóstolos vão trabalhar e depois, felizmente, há um superior que vai dizendo umas coisas, vai organizando a coisa, o ministro que trata da comida vai lá e pronto, e come, e depois vai. Pronto, e tem-se falado desta dimensão missionária, digamos assim, da própria comunidade. E até das comunidades até se tornarem lugares mais abertos. Enfim, a nossa em particular tem bastante esse lado de abertura aos que vêm. E aos que vêm para a mesa, ou para ficar uns dias, ou para descansar, ou o que quer que seja. Muito bem, então isto, a comunidade, é uma das dimensões, não é, da vida religiosa, digamos assim. E agora vamos voltar aos votos, porque eu acho que isto, falar de cada um mais detalhadamente, acho que era importante. Então, pobreza, castidade, obediência. O Nelson já fez o ponto. Mas a pobreza, depois, na prática, como é que se vive? Isto tem a dimensão espiritual e também bastante prática, na verdade. Mas depois, sei lá, tu tens a tua roupa, Nelson? Eu tenho a minha roupa. Até porque a minha roupa não serve a mais ninguém, portanto é mesmo de ser minha. Mas tens o teu salário? Quando trabalhavas na Remop? Não, aí o que acontece é nós de facto tendemos as coisas que nos pertencem têm a ver, são quase sempre disponíveis para a missão. Se eu tiver um salário, se eu for professor universitário, eu quando estava na rede de oração do Papa, recebi um salário pelo meu trabalho, tinha horário de trabalho e tudo, o salário e os rendimentos que nós temos e as doações que nos vão dando vão para a comunidade. E depois a comunidade é que vai fazendo a gestão dos bens, tendo em conta os interesses da comunidade, aquilo que faz falta à comunidade e o que faz falta à missão. Eu preciso de um telemóvel, peço licença e vejo se é possível comprar um telemóvel. Preciso de um computador. Os carros que nós temos também têm de ser reservados, temos de nos organizar, temos de falar uns com os outros para ver com quem é que usa o carro e como é que e qual é que é a prioridade. Às vezes é uma questão de prioridade e não só uma questão de querer usar as coisas. Aqui de facto é este estilo de vida em comum que nos recorda os primeiros cristãos, as primeiras comunidades, em que de facto este tudo ser de todos tem a ver com um cuidado comum daquilo que nos disponibiliza mais para a missão. Portanto, tenho uma mesada para ter um pocket money. Sim, é engraçado. Eu acho que parece esta coisa do desprendimento, de ser livre, de alguma forma, no fundo, os votos são todos uma grande forma de liberdade. Exato. Todos os 3 votos. Que é quase a mesma coisa que dizer, é uma forma de abrir portas ao amor também. A mim parece-me que só os pobres é que podem amar e ser amados. De alguma forma, não estou a dizer os pobres em termos de dinheiro, mas os pobres que têm, de alguma forma, estão desprendidos de si. Não é? E amar, de alguma forma, é desprender-se de si, porque tenho alguém à frente a quem posso dar a vida. Já dizia Jesus, pode um rico entrar no reino dos céus? Exatamente. É mais fácil passar um camelo. Sim. Aqui esta questão do desprendimento que falávamos, o nosso companheiro José Frazão tem uma definição de pobreza que eu gosto muito e vou dizendo muitas vezes, que é a pobreza é viver alegre com o que se tem e em paz com o que não se tem. Gosto disso. Esta pobreza religiosa, não é? Esta pobreza enquanto conselho evangélico, não é? É viver generosamente. Há pessoas que, já mais do que uma vez, não é? Que dão alguma oferta e dizem, pronto, olha, isto é para dar à comunidade e este envelopezinho é para ti, para as tuas coisas. Uma das maravilhas da vida comunitária não é esta, é que não existem as minhas coisas, ou seja, nós tudo o que chega para todos e tudo o que sai do mesmo sítio para todos, por isto mesmo, e por isso é que também conversamos sobre onde é que se gasta, como é que se pode gastar, onde é que se vai, se faz sentido, se não faz. Sim, é importante esta dimensão de não ser miserabilismo, não é? Porque, na verdade, nós lutamos contra a pobreza, curiosamente, sim. Não é? A pobreza não é uma coisa boa, mas a pobreza que vemos, não é? Com os nossos olhos. Mas, ao mesmo tempo, fazemos o voto de pobreza, mas é uma pobreza diferente. E acho que isto é importante, não é? Porque senão seria só estúpido. Claro. Sim. Vamos ao voto... a castidade, que parece-me que é o que faz mais confusão aos nossos ouvintes. Porquê? Porque uma vida simples, tranquilo.
até se deseja uma certa simplicidade. A obediência, sim, enfim, para quem casou, de alguma forma também vive, de alguma forma a obediência. Não estou a dizer, isto nem estou a dizer de uma forma irónica. Estou a dizer, Ou tem um emprego muito exigente. ou tem um emprego muito exigente e obedece a um patrão e, em última análise, obedecemos todos a Deus Pai. Mas a castidade é, de facto, o mais que causa mais perplexidade. E como é que se falaria, como é que se fala disto? Tu já disseste coisas muito bonitas da questão do querer, da posse, do que leva à humildade, que leva também à simplicidade do coração. Que mais é que podemos dizer? Primeira coisa, eu acho que dizer é distinguir aqui muitas coisas. Porque quando as pessoas falam de castidade ou nos ouvem falar de castidade, acham que estamos a falar de sexo, não é? Não ter sexo. Portanto, confundir a castidade com o celibato, ou com uma prisão. Muitas vezes falam, mas é normal, o ser humano precisa de... Vocês estão na casa dos 40, estão no auge das hormonas, enfim. E, portanto... Crise de meia-idade. A crise de meia-idade, não é? Na altura de comprar um descapotável e fugir com uma mulher 20 anos mais nova. Portanto, aquilo que o celibato é a abstenção de uma vida sexual ativa. A castidade é pela positiva. A castidade é a possibilidade de termos um coração universal, onde cada pessoa com quem estamos em cada momento é a pessoa mais importante do mundo para nós naquele momento. E isto não é descartável. Agora estou com este e depois estou com outra pessoa. Mas, de facto, quando na nossa vida, todos os votos, o Nelson também tocou neste ponto, não é? Todos os votos são condição para a missão, não é? Para uma missão. E se faz parte da nossa missão estarmos disponíveis, não podemos ter o nosso coração dividido, no sentido de agora estou com esta pessoa, mas estou a pensar que o meu filho está doente ou a minha mulher está... Não sei. A castidade é esta possibilidade de desprendimento para que cada pessoa seja única em cada momento que eu estou com ela. Para mim, ajuda muito a olhar para a castidade desta maneira, não é? Uma forma simples de viver, uma forma aberta de viver e, sobretudo, universal de viver. E universal, que não quer dizer que é para todos, quer dizer que é para cada um daqueles que se me apresenta na minha missão. Isso, acho que a primeira vez que eu vi a minha castidade a ser seriamente provada, já estava nas calinhas. Eu lembro perfeitamente deste episódio que era, eu já era amigo de uma rapariga, pá, há um ano, mas não fazia ideia de quem é que ela era, quem é que era a família e o que é que andava ali à volta. E de repente um dia começam-me a descrever, sabes, é que a família dela tem uma empresa X e já foi condecorada pelo Presidente da República. E eu lembro que na altura apareceu uma coisa no meu coração a dizer, ainda quero ser mais amigo dela. E de repente eu percebi, é isto que quer dizer a castidade. Eu já era amigo dela também, eu não precisava de me tornar amigo, mas mesmo já sendo amigo dela, houve aqui logo uma vontadezinha do, então quero ser ainda mais próximo. Então a castidade muitas vezes tem a ver com esta liberdade também, de apelidos, de estatutos, e às vezes eu gosto de provocar a malta, eu vim de um bairro social, dizer, e até às vezes ter a castidade de não querer ser amigo dos pobres para ser considerado o amigo dos pobres. E aquele que é o mais pobrezinho dos outros todos. Que é também uma espécie que às vezes passa-nos um bocadinho mais despercebido. Então esta castidade é realmente uma pureza de coração, mas não no sentido de não ter pensamentos maus, mas, como estavas ao Samuel, disponível, não estar preocupado com a honra, não estar a escolher uma missão porque você é mais aplaudido ou menos aplaudido. Quer ir à paróquia Y que fica não sei onde, ou quer ir ao Fórum Mundial. Onde é que eu vou e porquê é que eu quero ir? Isto joga tudo isto joga-se no campo da castidade. A castidade é realmente esta humildade e maneira simples de olhar para o outro, essencialmente ver, é um irmão. Eu não tenho nenhum outro interesse que senão estar com este irmão. E uma coisa que também é importante distinguir é a castidade da afetividade, não é? Porque estes votos, não é? A pobreza, a castidade e a obediência são todos, ou caminham todos para a nossa afetividade, ou seja, para a nossa integração enquanto seres humanos, não é? E, portanto, não é a castidade que nos ajuda mais a ordenar os afetos do que a pobreza ou a obediência, não é? Falávamos disto, não é? A posse, o querer, o desejo, trabalham nestes todos ao mesmo tempo, não é? Sim, eu gosto de uma frase que o Filipe Martins, nosso companheiro, dizia, que é ser jesuíta, enfim, acho que dá para todos os religiosos, é ser expropriado para utilidade pública. É duríssimo. Duríssimo esta frase, é mesmo. Mas eu gosto desta frase.
Tem a ver com todos os votos, mas eu acho que a castidade mais, não é? Que é este coração universal, digamos assim, como dizias, Samuel. E para quem não estiver a pensar numa vida religiosa, isto são os conselhos evangélicos, nós aqui levamos a voto, porque é o que nós entendemos que é que todos os cristãos devem viver, pobres, castos, obedientes, naturalmente na sua condição. No seu estado de vida. Porque também não parece que estamos aqui só... Então, acho que há uma dimensão importante da castidade, que é a questão da solidão. Pronto, a mim parece-me, pelo menos o que eu vivo, é que pode-se pensar quem não vive um voto de castidade como nós vivemos, pode pensar, mas depois, quer dizer, a comunidade e a relação com Jesus, pronto, resolvem os problemas. Mas há aqui uma coisa que eu experimento, que é, há um vazio que não é preenchido. E não vale a pena dizer, não, eu como tenho uma relação muito próxima com Jesus, depois há um vazio humano, digamos assim, que não é preenchido. E para além disso, existe esta dimensão da solidão com a qual temos que aprender a viver, certo? Estão de acordo? Isto é daquelas coisas que eu, mesmo quando às vezes me dizem, pois, mas pode ser pai de outra maneira, e eu compreendo quem encontra esta forma de ver e se encontra nela, mas eu de facto, eu gosto de me deixar bem claro, ao final do dia, quando eu chego a casa, eu tenho uma cama onde não está ninguém, e não há mesmo calorzinho, e aquilo de facto às vezes dói. Outras vezes até é bom, se calhar quem é casado até de vez em quando tem vontade de não ter alguém na cama. Mas para além desta caricatura, a solidão, ou melhor, a vida religiosa, quando bem vivida, é acima de tudo uma história de amor. Quando não é assim, a solidão vai se tornar uma espécie de isolamento. E acho que é o estar com Deus, entregar-se a Deus, viver com Deus, faz de nós as pessoas menos solitárias do mundo. É de facto, às vezes preciso atravessar este deserto da solidão até para me encontrar. Mas é sempre um deserto acompanhado, que não deixa de doer, mas que é pleno de sentido. Porque o silêncio e a solidão são meios que nos levam até à comunhão plena com Deus. E nós podemos viver rodeados de pessoas e viver sós, e até viver em união de fato com alguém e continuar a sentir-me só. Aqui tem muito a ver com esta disponibilidade para um encontro, com um mistério que me ultrapassa, que não faz com que isto seja menos cru e menos doloroso, mas que faz com que ele tenha bastante sentido quando se abre à comunhão com o mundo, com os demais. Não sei se... Acho que era no noviciado havia uma palavra, porque solidão parece... Quer dizer, todos temos que habitar a própria solidão, não há hipótese, não é? Mesmo, lá está, uma pessoa com uma casa, casado com 10 filhos em casa. Não há hipótese, porque há uma dimensão que é nossa e que não há... Mas falava-se da soledade, não era? Sim, soledade. Eu houve uma altura que me apaixonei por isso, mas depois abracei a crueza da solidão. Não, é mesmo solidão. Exato. Mas, mais uma vez, acho muito bem, é muito bonito, e há malta que fala disto, e eu compro tudo. Acho que tem razão. Mas, sem dúvida, a vida comunitária ajuda a viver a solidão. Sim, ou seja, é preciso distinguir também a solidão do estar só, não é? Há uma solidão que é própria, isto que falamos, de identitária, outra coisa é sentir-se abandonado, que são coisas diferentes. A vida comunitária, que é o que é comum a qualquer tipo a qualquer instituto religioso, congregação masculina, feminina, mas é o lugar também de se viver integrado, alegre, ou seja, o nosso testemunho. Gosto da palavra cúmplice. Isso. Pensaríamos cúmplices. Sim, o nosso testemunho, nós somos todos diferentes uns dos outros. É engraçado, as pessoas que veem um padre ou uma freira ou um irmão de fora dizem, nota-se mesmo que é não sei o quê, são todos iguais. Nós dentro vemos que somos todos diferentes, mas é como as famílias, olha, vê-se mesmo que é da família não sei quantas, não é? E dentro são todos diferentes. Mas nós temos que ser os primeiros a dar testemunho do Senhor ressuscitado, não é? O testemunho da vida comunitária não é um testemunho para fora, ou de um religioso não é só para fora, para a missão, é uns para os outros, apoiarmos uns aos outros, suportarmos uns aos outros. E claro que a vida comunitária numa congregação contemplativa é muito diferente da vida comunitária numa congregação de vida ativa, não é? Num convento, num mosteiro, num estilo de vida contemplativo, há uma forma própria de se relacionarem uns com os outros ou umas com as outras. Numa comunidade de vida ativa, como é o caso dos jesuítas, claro que, ainda por cima, os jesuítas têm alguns privilégios ou exceções de rezar todos juntos, que é diferente de não rezar, não é? Ou de termos um tipo de horários, muitas vezes difíceis, porque são horários para a missão. Mas a comunidade é o lugar onde nos encontramos, é o lugar onde partilhamos
a vida. É engraçado até que nos jesuítas existem 2 tipos de casas, não é? As comunidades e as residências. Não é? As comunidades são os lugares onde os jesuítas que trabalham todos na mesma missão estão. E as residências são as casas onde os jesuítas que têm missões diferentes estão e, portanto, têm horários diferentes e vidas diferentes. Mas a vida comunitária, o lugar onde nós estamos, aquilo que habitamos, é também lugar de testemunho e de anunciar esta paz e alegria do Cristo ressuscitado. Mas acho que ainda nos falta um voto, não sei se estamos a fugir. Não estamos a fugir, não, que eu acho que é importante para a dimensão da vida casta, a dimensão da comunidade, lá está, não como substituição, mas como lugar de integração, como estavas a dizer. Falta-nos o voto de obediência. Eu acho que aqui, esta também pode causar alguma perplexidade, não é? Nós tínhamos projetos antes de entrar na companhia, tínhamos coisas que gostaríamos de fazer, e de repente deixámos isso de lado. Pronto, Santo Inácio dizia que a obediência, o jesuíta devia se distinguir pela obediência, ele dizia outras congregações distinguem-se pela pobreza, outros por não sei o quê, o jesuíta deve se distinguir pela obediência. A minha interpretação disto é que a obediência, o facto de estarmos profundamente disponíveis para o que for preciso, diz muito de alguém, não é? Alguém de ser profundamente disponível. Fala, porque de alguma forma é uma forma de pobreza, dizer eu vou abdicar do que quero ou do que tinha pensado ou não sei o quê. E é uma forma também de ser casto. A obediência parece que engloba os outros 2, parece que está tudo ligado, mas é muito interessante. E esta disponibilidade, então, Santo Inácio cria homens disponíveis. Na companhia isto é vivido de uma forma bastante específica e muito bonita. Nelson, queres dizer como é que isto funciona a nível de obediência na companhia, que é o que nós conhecemos? Então, realmente é este carisma fundamental. Eu acho que às vezes há outras congregações religiosas que é mais fácil identificar-nos, que estes são mais para a educação, estes evangelizam pela pobreza, que já falamos, estes pela adoração, pela contemplação, pela liturgia, como as reformas beneditinas. Mas nós, de facto, temos esta questão de o mais urgente, o mais necessário, o mais universal. E uma grande consciência de corpo apostólico. Então a companhia, desde o início, desde os primeiros companheiros, conseguiu criar aqui uma estrutura de potenciadora do corpo e da missão através da conversa espiritual e da conversação espiritual. Para quem pensa que toda esta coisa da conversação espiritual é moderno e foi inventado, é uma prática que vem na companhia desde a fundação, desde o século XVI, que é o nosso provincial, que é o responsável pelos jesuítas que estão, no nosso caso, a nossa província corresponde ao território de Portugal. Então, a pessoa responsável pelos jesuítas e pela missão dos jesuítas no nosso país, todos os anos conversa com cada um dos jesuítas. Visita todas as comunidades. E nesta conversa, com cada um dos jesuítas individualmente, a que nós chamamos conta de consciência, ele não só acolhe a maneira como o jesuíta está a viver, como está, o que o sonha, o que o alegra, o que ele sonha, o que lhe alegra, o que lhe entristece, o que lhe está a roubar vitalidade, como também vai partilhando com ele os desejos e as necessidades do país e as necessidades da nossa missão. E depois, no exercício de grande liberdade, tendo tudo isto em conta, o provincial, não necessariamente nessa conversa, muitas vezes é só uma confirmação da missão, mas vai sonhando o que é que nós podemos fazer pela fé em Portugal, dando-nos esta missão. E quando nós recebemos esta missão, quando a acolhemos, nós acolhemos-la como isto foi algo que foi rezado, foi conversado, foi discernido. Normalmente, até hoje, as missões que eu recebi foram sempre em conversa, nunca foi só vai e faz, apesar que eu acho que tenho essa liberdade para um dia poder dizer que sim. Surpresa! Mas foram sempre conversas. A última vez demorei 5 segundos a dizer que sim, não estava à espera, mas foi isso, mas foi uma conversa. Ele perguntou-me, achas que? Eu disse, claro. Portanto, este instrumento de obediência não é só uma coisa cega, mas há aqui uma confiança grande de que há um corpo e que eu estou ao serviço do corpo, nesta imagem do primeiro carta aos Coríntios 12 de São Paulo. E realmente, Inácio, nós temos esta formação da companhia que é tão longa precisamente para isto, para nos tornar capazes, inteiramente disponíveis para aquilo que for mais urgente, mais necessário e mais universal. A chave de leitura para os votos é
não pode ser o que é que vamos perder, ou seja, os votos não são uma prisão, ou seja, todos na vida perdemos quando escolhemos o melhor, não é? O que é difícil na vida é deixar uma coisa boa por uma coisa que é melhor do que essa coisa boa, não é? Os votos religiosos são uma forma concreta de vivermos a nossa entrega a Deus e aos outros, deste modo concreto, que é na companhia de Jesus, e outros consagrados viverão de outra maneira, ou concretizarão a partir do seu carisma, não é? Mas os votos todos e a obediência, se calhar, tem esta dimensão mais visível, porque as pessoas podem pensar, então, mas tu tens que pedir licença para sair de casa, então, mas tu não podes ir ver a tua família quando queres, ainda por cima na nossa formação, que é muito longa, a nossa formação é um bocadinho como um funil invertido, não é? Começa no noviciado, em que de facto há uma estrutura muito rígida e depois vamos crescendo nesta confiança e nesta obediência. Quando nós pedimos licença ou quando nós damos satisfações, não é porque homens quarentões ou mais velhos tenham que contar tudo, mas também é uma forma de liberdade, porque nós também vivemos a partir da transparência e da confiança, ou seja, quando nós vamos pedir uma licença, nós não vamos perguntar com medo que o superior, porque o superior dá licença, não é? Ou que tem que esperar quando é que o superior está bem disposto para lhe perguntar. Para além disso, o superior pressupõe que tu já pensaste nisso a sério, claro, com liberdade. Sim. Claro. Pois é isso, ou seja, nós também só vamos perguntar aquilo que também já está. A pergunta é quase para contrastar só uma aferição final, não é? Portanto, a nossa obediência não é porque alguém nos controla a vida, é porque vivemos uns com os outros. Eu também não imagino um filho ou um esposo ou uma esposa terem uma vida paralela ou às escondidas e só perguntam as coisas fáceis e as difíceis de serem sozinhos. Não, é uma forma também de darmos conta de que estamos a trabalhar na missão e que estamos em casa. Se nós não dissermos a ninguém onde é que vamos e estamos 2 dias sem aparecer em casa, pois naturalmente o superior e os outros também ficam preocupados, como se fica noutro sítio qualquer e noutra família. Nesta linha do não ser um perder coisas, a Maria Vaz Pinto, lembro sendo vista numa formação com ela, que é uma escrava do coração de Jesus. A Maria Vaz Pinto dizia, não é um não, é um enorme sim. Os votos não são um não, são um enorme sim. É uma entrega total, confiada, radical. E todas as vocações da igreja são incríveis, mas há uma forma de estar na igreja, que é uma entrega radical de si ao reino e que de facto é a forma consagrada e que é necessária, não agora por causa da questão de falta de vocações, não é isso, não é uma questão funcional ou estratégica, é mesmo de fermento. De ser sinal, não é? Ser sinal. Ser um sinal do reino e que ele é possível e que há pessoas que o vivem assim. E isso é que é belo. Sejamos 10 ou 10 mil, é indiferente. Muito bem. Obrigado por esta conversa. Obrigado. E quem nos está a ouvir, se isto te provocou, se isto te tocou, é possível que provoque outros e toque outros, por isso partilha à vontade e deixa também comentários, sugestões de temas que possamos falar e vemo-nos na próxima.